Olá, boa noite a todos, mais uma vez aqui no canal do Movimento Brasil Grande. Estamos hoje aqui com o Helder Coutinho. Vamos analisar um pouco essa situação sobre uma possível invasão de Trump dos Estados Unidos à Venezuela e tecer alguns comentários a respeito. Podemos começar. Boa noite, Iago e demais integrantes e espectadores da live. Agradeço a oportunidade de estar participando aí desse movimento brasileiro, é uma grande satisfação, poder finalmente ter um grupo que está representando de força aí dentro do contexto do trabalhismo, do nacionalismo. Meu nome é Helder Coutinho, eu sou de Coutinho, Minas Gerais. Eu tenho formação em Direito e também em Ciências Sociais, Ciências Políticas. Bom, em relação a essa questão do Iago, né, contextualizou, vou trazer algumas informações aqui, tem 60 minutos. O que acontece? O narcotráfico hoje, mais do que a gente percebeu o seguinte, né? Todo um contexto macro. O narcotráfico é um problema mais do que de segurança pública. Nós não podemos fechar essa questão somente de segurança pública. Inclusive, tem diversos estudos e até experiências, né, comprovando que, levando mais para o lado da saúde pública, essa questão das drogas, nós, né, conseguimos ter uma efetividade maior, né, dentro disso aí. No final a gente vai comentar um pouco também sobre a questão da Federação do Rio de Janeiro. Quem é formado em administração, tem noções de administração, não falo nem de administração pública, administração geral mesmo, sabe que não foi uma operação de sucesso, né? Vamos dizer assim, como foi divulgado. Então, o narcotráfico é um instrumento de poder, né? E algumas nações, né, principalmente que é do imperialismo, utilizam esse mecanismo como financiamento, né, de regimes, de lutas, enfim. E também aqueles países que, infelizmente, hoje podemos considerar como narco-estados, quase. Nós temos aqui o exemplo que eu acabei de citar do Rio de Janeiro, que dentro do Brasil já é praticamente um narco-estado, representa maior de estado paralelo, não é mais, né, o Estado Democrático de Direito. Nós tivemos no passado os cartéis aí da Colômbia, né, com o Pablo Escobar, e no México, com El Chapo, né, que é bem retratado, inclusive na série Narcos da Netflix. Então, é um problema macro-social, macroeconômico, macropolítico. Não dá para tratar dessa questão por uma visão simplificada, não. Então, a gente faz o questionamento se a guerra às drogas realmente é uma luta moral contra o crime ou se é uma estratégia de controle político e econômico. Então, para entender isso, nós vamos olhar, né, os acontecimentos aí entre Trump e Maduro, e eu vou trazer a visão para vocês aqui de um dos maiores economistas do século XX, um liberal clássico, inclusive da escola de Chicago, né, ou seja, não tem nada de esquerda, vamos dizer. É uma visão liberal da escola de Chicago, inclusive a visão do Milton Friedman, né? Inclusive foi professor. Helder, teria como você falar um pouco mais alto? O pessoal tem comentado aqui que está abaixo o seu áudio. Tá.
Então nós vamos trazer a questão, melhorou? Nós vamos trazer a questão do economista aqui, liberal da Escola de Chicago, né, a visão dele, inclusive foi professor do Paulo Guedes, que foi ministro da Economia no governo Bolsonaro. Ele é considerado, né, como a maioria dos economistas, como o pai do liberalismo econômico moderno. E ele, né, em determinado momento, ele identificou a guerra às drogas como uma das políticas mais destrutivas que o Estado poderia fazer. Então nós vamos chegar nesse contexto. Vamos lembrar que o Friedman ele fez essa observação no contexto da lei seca nos Estados Unidos, que aconteceu na década de 20 do século passado, né? Aí todo mundo vai lembrar de uma figura histórica do Al Capone, que ele se aproveitou, né, desse período de lei seca, que nos Estados Unidos ficou proibido qualquer uso de qualquer substância alcoólica, mesmo, né? Então era uma droga lícita. E aí, ao Estado implementar a lei seca, já surgiu o tráfico de bebida alcoólica. Certo? Então nós temos esse paradigma aí que foi o que o Milton Friedman avaliou, inclusive. Vamos pegar um histórico dos Estados Unidos, da intervenção dos Estados Unidos na América Latina. Isso não é segredo para ninguém, independente de aspectos políticos. Né? É uma verdade, porque já foi divulgado em documentos oficiais, né, que perderam o status de top secret, vamos dizer assim, documentos que já foram liberados. No nosso caso, no Brasil, né, a CIA atuou junto ao regime militar, em 64, com as operações Brother Sun e Condor. Isso aí é só pesquisar, não é segredo para ninguém. Isso começou com a doutrina Monroe, em 1823, né, que nas palavras dele, América para os americanos. Mas, na prática, essa doutrina acabou sendo a questão trazendo a questão da influência, né, dos Estados Unidos na América Latina. Não foi só uma questão, né, da América para os cidadãos americanos. No século XX, então, como eu falei, houveram essas intervenções da CIA nos países da América Latina, né, e o contexto era de combate ao comunismo e de combate às drogas. Não é só, às vezes a gente lembra só assim, era ameaça comunista, 54, né, João Goulart e tal. Na verdade, também tinha aí, em alguns contextos, tinha também a questão das drogas. Isso aí muito a partir dos anos 70, né? Principalmente com Nixon, Reagan e o Bush pai. Então, o que eles fizeram? Militarizaram a região, justificaram a presença das tropas deles, né? E financiaram os governos aliados. No caso, aqui do Brasil, Argentina, Chile, enfim, os governos militares. Só que tem uma questão que, né, que as pessoas às vezes não se lembram, é que essa guerra movimenta da mesma forma, né, que a guerra entre países, essa guerra movimenta bilhões de dólares. Com contratos militares, financiamento de agências, ONGs, a gente sabe às vezes quão danoso que é. Por isso até que a China e a Rússia não permitem interferência de ONGs no seu país, por questão de soberania nacional deles. E cria uma dependência política, né? Porque países, né, que não têm uma soberania tão consolidada, como é o caso do Brasil até hoje, né, e a maioria dos países latino-americanos, vai criando aí uma dependência política. Então vamos falar trazer o Friedman aqui. Ele falava que essa política ela não destrói o Estado. Na verdade, é um paradoxo, que ela acaba criando, né, uma
frase dele aqui que resume isso é o seguinte: a guerra às drogas é responsável por mais crime, corrupção e miséria do que as próprias drogas poderiam causar. Se a gente analisar aí a questão do governo do Rio de Janeiro com essa última operação aí, nós vemos que, na verdade, como o que o Estado fez foi proporcionar uma troca de posições. Né? Você pegou a maioria ali, né, peões, pegou os peões ali, abateu ele e na verdade, promoveu, né, a possibilidade de substituição dessas pessoas por outras. E eu acho que São Paulo tem um exemplo bem mais efetivo por causa da quantidade de valores que já foi apreendido, armas, às vezes com prisões, mas às vezes sem provocar, né, a morte de pessoas. Então, para Friedman, o Estado, ao proibir esse mercado ilícito, ele eleva artificialmente o preço e entrega o controle desse mercado às organizações criminosas. Aí está o paradoxo. Então, seria um erro econômico, moral e político. Então, refletindo na nossa realidade, onde há tráfico, há poder paralelo. Nós estamos com isso aqui na nossa cara, no estado do Rio de Janeiro, principalmente. Né? Não dizendo que é só lá, mas a gente vê aí o histórico que lá a situação é mais complexa. Então, a consolidação do Estado, do narco-Estado na Venezuela, nós podemos trazer o seguinte: após a morte do Chávez, que deu em 2013, Nicolás Maduro herdou um país, né, já em crise, com a economia colapsada e as instituições enfraquecidas, né, as instituições estatais. Então, com a soberania fraca, com o Estado fraco, e já com sanções externas, né, que os Estados Unidos já tinham imposto à Venezuela. No caso da Venezuela, mais famoso é o cartel de los Soles, né, formado por militares, funcionários do governo, entendeu? Envolvidos aí nessa questão do transporte, chama de tráfico mesmo, principalmente de cocaína, passando pela Colômbia, pelo Caribe, e vai chegar isso aí na Europa, nos Estados Unidos, onde é o mercado consumidor que mais gera renda para esse sistema. Então, assim, né, de acordo com as investigações, né, que já foram feitas, tem ligação com as partes. Né? Isso aí a gente não pode omitir. É um narco-estado que, da mesma forma que a gente já vê no México e na Colômbia, já vê no tempo, que é uma parceria, independente do espectro político, é um governo de esquerda, é um governo de direita, o tráfico de drogas já tomou conta no nível que os políticos acabam ficando a mercê ali, né? Inclusive não tem nem vontade política de resolver o problema. Então o narcotráfico não é só uma atividade criminosa, é uma engrenagem toda dentro desse sistema de poder dentro do Estado da Venezuela hoje. Bom, isso aí leva a gente ao lado dos Estados Unidos, no sentido de como eles se reagiram a isso, especialmente sob o governo de Donald Trump. Né? Nós vamos considerar aqui também o primeiro governo dele. Em 2020, o Trump acusou oficialmente o Maduro de ser um narcoterrorista, oferecendo uma recompensa, inclusive, vocês devem lembrar disso. Teve até uma questão de um drone, chegou a chegar até pelo próximo dele,
agora eu não lembro se era um drone militar, conseguiu chegar bem próximo de uma rua de um discurso que ele estava fazendo. Ele ofereceu uma recompensa de 15 milhões de dólares pela captura dele, pela cabeça dele. E o que o Trump fez de sanção? Ele intensificou a presença militar no Caribe, com bloqueios navais, e ele queria, já nessa época, em 2020, encerrar esse fluxo, ou diminuir esse fluxo de drogas vindo da Venezuela. Só que tem uma contradição presente nessa situação, né? Até porque o Trump é um defensor do livre mercado, e adotando política. A gente acabou de ver aí esse ano a questão da taxação, e então ele é um liberal, né? Adotando políticas mais estatizantes e intervencionistas, entendeu? Relacionadas à militarização no combate às drogas. A gente vê um contrassenso aí, porque eu sou liberal para mim, mas para os outros eu sou intervencionista. Então é bem cômodo, né, a gente poder agir dessa forma. E um paradoxo nisso aí. Então ele usou a guerra às drogas, microfone, microfone pela baixo. Ele usou a guerra às drogas como instrumento de controle político, tanto interno quanto externo, né? Ele limitou a questão da imigração, né? Fechou o cerco em relação à imigração. A gente está vendo isso nesse governo atual dele também. E a intervenção na América Latina. Pessoal, então, uma visão mais ampla desse tabuleiro geopolítico aí, a gente vê que hoje a Venezuela tem um regime de sanção econômica imposta pelos Estados Unidos desde 2009, com agravamento, né, do governo atual. E essas sanções teriam a tendência de enfraquecer, o objetivo de enfraquecer o Maduro, fortalecendo o mercado paralelo, e acabar fortalecendo o mercado paralelo. Na verdade, tirou força do Estado venezuelano, tira força do Estado venezuelano e acaba favorecendo as partes e tal. Então, e aí a gente vai de novo naquela questão do motivo real da intervenção dos Estados Unidos. A gente sabe que, né, um país imperialista como os Estados Unidos normalmente vai agir de forma escusa, né? Eles vão dar justificativas, igual fizeram diversas vezes no Oriente Médio, para invadir país, para, né, ao invés de ser certo, né, de acordo com o direito, inclusive, que cada país, né, resolva os seus problemas internos. Né? Então, o Trump nada mais reforçou essa visão, essa imagem dos Estados Unidos que acham, né, xerife do mundo. Né? Então, eles colocam nessa posição aí de estamos colocando as coisas em ordem. Nós vimos o que aconteceu no Afeganistão, no Iraque, né, onde eles fizeram intervenções e a gente sabe que por interesses escusos eles estavam atrás do petróleo. E a Venezuela, olha, eu acho que é a segunda maior produtora de petróleo do mundo. A segunda maior reserva de petróleo do mundo está na Venezuela. Né? Então a gente já fica com essa desconfiança aí, nada mais natural do que imaginar que, além, né, dos objetivos primários, existem interesses escusos aí em recursos naturais. Então,
Então nós temos aí que não é uma questão política, né? Então é uma guerra híbrida, né? Aí entra a intervenção, né, indireta aí principalmente da China e da Rússia, dos BRICS, né? O Brasil fica ali mais ou menos no meio do caminho, não, não dá tanta. Se bem que alguns aí, né, que a gente pode até criticar o presidente Lula, acaba dando aí guarida ao que o narco-estado da Venezuela faz atualmente. Mas, enfim, como eu falei no início, não é uma questão não é uma questão simples, é uma questão, talvez a questão mais complexa dentro do contexto geopolítico, mais complexa do que as guerras, as guerras normais, vamos dizer assim, né, o conflito lá, Israel-Palestina, Rússia-Ucrânia, e entre outros aí que surgiram recentemente. O resultado é que a gente tem o tráfico de drogas se entrelaçando com a disputa global por influência, energia e soberania. Então acaba tendo essa mistura aí. Nós não tem muito como prever que realmente haverá uma intervenção militar direta no território venezuelano, né? Até porque não fazendo uma análise assim, quem entende, né, da questão militar, fazendo uma análise assim, bélica, a gente sabe a dificuldade de invasão territorial, né, num país ali, naquela posição que a Venezuela está. Os Estados Unidos já tiveram experiências assim, né, com Vietnã, por exemplo, que foram catastróficas. Né? Então, a gente, é, atacar, atacar cartéis toma campos ou nada, não ter avaliações de risco sobre a Venezuela. Exatamente o que eu falei aí, dessa dificuldade. Ele sabe que é um risco enorme ali, região amazônica, tem floresta densa, seria um risco, eu acredito, um risco político, né, da política internacional, que eu acredito que ele não vai correr, não. Vai ficar nessa aí, abatendo embarcações, fazendo uma outra operação. Ele já admitiu que tem, né, agentes infiltrados do serviço de inteligência dos Estados Unidos, dentro da Venezuela. A gente tem que, e nós temos que fazer uma reflexão que uma hora essa questão aí vai atingir a gente aqui, no Brasil, porque nós não temos essa reserva de petróleo, mas nós sabemos o potencial hídrico e de outros recursos naturais que nós temos. E eu vejo a médio prazo assim, um risco real, né, para o Brasil, para que quando eles resolverem mudar o foco, né, o foco agora é a Venezuela, ou seja, está mais próximo da gente. Né? Então, já pararam de fazer intervenção de Oriente Médio, né? Não conseguiram o que eles queriam. Pode chegar uma hora que a gente passa a ter problema nesse sentido. Por isso a importância da gente fazer o máximo possível de valorizar movimentos igual o Brasil Grande, né, de eleger políticos que tenham essa agenda. A gente tem que parar de pensar no executivo só no presidente da República, no chefe do executivo. O pessoal, principalmente aqui em Minas Gerais, que é um reflexo, né? Minas Gerais é um mini Brasil, vamos dizer assim, um reflexo menor do país, politicamente falando, e socioeconomicamente também, não sei disso. Você pode dividir o Estado em três.
nas eleições, e é justamente o reflexo do restante do país. Os votos que vão mais para a dita esquerda, os que vão mais para a direita, e os que ficam mais no centrão ali, né, que é o agronegócio, o pessoal ali do Mato Grosso do Sul, Goiás. Então, a gente tem que, aqui em Minas a gente tem às vezes esse problema, a pessoa vota para governador, no governador de direita, vota no presidente, de esquerda, e não olha em quem está votando para o legislativo, e aí a gente vê essa catástrofe que a gente se coloca aí. Né? Um STF acaba intervindo em tudo, porque o legislativo não sabe o que está fazendo, o executivo, né, com seus problemas já naturais. Eu acho que, pelo nosso histórico, inclusive, pelo que já aconteceu na nossa política interna, a gente deveria adotar o sistema parlamentarista, porque na prática já é isso que acontece. Né? A gente tem um problema, né? A gente tem um semipresidencialismo hoje, mas a nossa Constituição, ela é, no aspecto social e econômico, ela é social-democrata, né, com algumas intervenções já, algumas emendas liberais, neoliberais, e na parte política ela é uma Constituição, podemos considerar quase, em muitos artigos ali, parlamentarismo. Eu acredito que seria, se eu tivesse votado naquele plebiscito, não tinha idade para votar, acho que foi em 94, eu teria votado no parlamentarismo. Eu só lembro de um fato inusitado, que o voto ainda era no papelzinho, né, na cartela, e aí o Itamar Franco bateu um vento, ele deixou o voto dele voar, eu acredito que ele era presidente, e aí apareceu, né, a câmera conseguiu pegar que o Itamar Franco, numa posição presidencialista, estava votando no parlamentarismo. Então, eu acredito, porque a gente fica insatisfeito com quem está no executivo, o que o Congresso faz? Manipula, de certa forma, a população, consegue o que quer, faz o impeachment, faz o que quer, troca o presidente. Isso não é bom, né? Para o Estado democrático, essa troca dessa forma. Né? A gente tem que trocar com eleição. Né? E aí fica. Todo presidente que entra, o presidente do Congresso recebe não sei quantos pedidos de impeachment, aí é tudo arquivado, aí entra a questão, né, de orçamento secreto, emenda parlamentar, não sei o que, isso aí é tudo contra. Foi mais relevante aí no salão, petrolão, essa orçamento secreto. Quem começou com isso foi o Fernando Henrique. Talvez muitos não lembrem aqui por causa da idade, mas Fernando Henrique que comprou a reeleição, né? A emenda constitucional à reeleição. E ele conseguiu aí colocar os artigos na Constituição, inclusive para se proteger de futuros processos administrativos e criminais. Então, voltando a essa questão, né, até estou lendo um comentário aqui, uma eventual invasão dos Estados Unidos na Venezuela faria o investimento parecer passeio no saco. Concordo demais. O território, né, a geografia da Venezuela ali é mais complexa do que a do Vietnã. Então, seria um tiro no escuro, vamos dizer, um tiro no pé. Não acredito que o Trump vá correr esse risco aí, até por causa da força que hoje a China tem, principalmente, em segundo lugar a Rússia, os BRICS em geral, né, que em tese eles estão aí respeitando a soberania da Venezuela, e
não apoiariam uma intervenção dessa aí dentro do território venezuelano. Essa operação contra o tráfico de drogas na Venezuela é uma nova versão das armas de destruição em massa do Iraque. Não deixa de ser, né? Porque sempre tem um subterfúgio. Gente, não adianta. A gente pode ser de esquerda, pode ser de direita, pode ser de cima, pode ser do que for. A realidade é uma só. Não tem como tampar com a pneu. Os Estados Unidos sempre agem com esse subterfúgio, entendeu? Nós vamos achar arma de destruição em massa no Iraque, nós vamos precisar invadir lá. Nós vamos fazer primavera árabe no Oriente Médio inteiro. A gente viu o que aconteceu. Né? A gente vê o que acontece. Eles vão, deixa a terra arrasada, coloca lá um governo de meia boca, que fala que tem apoio deles e tal, depois larga aquilo lá, porque a real intenção eles já conseguiram, que é o acesso à matéria-prima, o acesso ao petróleo. No caso da Venezuela, é petróleo de novo, né? A gente sabe disso. E em futuro, no caso no Brasil, se vier a acontecer qualquer coisa relacionada a isso, vai ser pelos nossos recursos hídricos, principalmente, entendeu? E a riqueza que a gente tem o aquífero de Guarani, né, que fica na região sudeste, e a riqueza, a biodiversidade da Amazônia ali, que aos pouquinhos a gente sabe que historicamente sempre tem ali intervenção europeia ou dos Estados Unidos, em tribos indígenas, né, fazendo essas ONGs, essas famigeradas ONGs aí que eu citei, que a China e a Rússia sabidamente proíbem, né, essas ONGs. Elas são até dois países que são taxados como não respeitam direitos humanos, mas na verdade não é essa questão. A questão é que se eles permitirem essas ONGs, eles sabem que há interferência direta ou indireta na soberania deles. E aqui no Brasil a gente não preocupa com isso, entendeu? Então, é muito importante a gente fortalecer essa luta pela nossa soberania, né? A gente nos proteger dessas intervenções externas aí. Essa foi uma pergunta do. Obrigado, Miguel. Boa sorte no seu programa, primeiro de muitas lives. Então, vamos ler a notícia aqui. Trump diz que dias de Maduro como presidente da Venezuela estão contados. Não, isso eu não duvido, tá? Porque da mesma forma que teve o apoio ao Guaidó, a gente sabe também que não dá para confiar nas eleições, né, que o Maduro faz. Porque eu até acredito que enquanto era o Hugo Chávez, eu até acredito que ele tinha um apoio massivo assim, da população, de grande parte. Agora, o Maduro não é a mesma coisa, a gente sabe que não é. Então, os Estados Unidos, né, apoiou o Guaidó. Parece que tem uma mulher que vai ser candidata agora e vai ter o apoio dos Estados Unidos. Uma hora ou outra, eles conseguem retirar o Maduro. Não vai ser não acredito, com uma intervenção estilo Vietnã. Não é assim que as coisas funcionam no tabuleiro geopolítico hoje, mas eles devem conseguir sim. Né? Às vezes até com um assassinato aí travestido de acidente, vai saber. Pode viajar em muita coisa aí nesse campo. Iago, estou vendo sua mensagem aqui, pode fazer a leitura sim, de algumas notícias aí, por favor.
Viado, tá me ouvindo? Viado, você me escuta? Tô ouvindo. Tava sem som. Ah, tá. Se você quiser fazer a leitura igual você propôs aqui, né, a gente faz um comentário aqui. Não, pode continuar. Tá? Bom, aqui a gente está vendo o seguinte, né? Olha só, há 2 meses as Forças Armadas dos Estados Unidos vêm reforçando sua presença no Mar do Caribe com navios de guerra, caças, bombardeiros, fuzileiros navais, drones e aviões espiões. É o maior destacamento militar na região em décadas. Provavelmente o maior desde a década de 1970, quando tiveram as intervenções militares. Os Estados Unidos continuam lançando ataques contra supostos barcos de tráfico de drogas no Caribe. O governo Trump afirma que os ataques são necessários para conter o fluxo de drogas para os Estados Unidos. Ao ser questionado sobre os dias de Maduro no poder estarem acabando, o presidente americano disse acreditar que sim. Eu diria que sim, acho que sim. Trump rejeitou as sugestões de que a ação dos Estados Unidos não tinha como objetivo descer muitas coisas. Na verdade, eu nem trago como isso. Eu já trago mais, né, falar assim, inimigo político, tem invadido por causa disso. Não, não acho que nem que seja esse o problema. A questão mesmo a gente sabe que é o petróleo mesmo, que eles estão atrás, e provavelmente eles vão conseguir, não é o que eles querem. Falar que assim, ele é meu inimigo, estou invadindo por implique, porque ele é meu inimigo, eu não quero ele lá. Não tem nada disso não. Isso é infantil. E falando da sua residência na Flórida, Trump diz: cada barco que você vê sendo abatido mata 25 mil pessoas por causa das drogas e destrói famílias em todo o nosso país. Bom, lá dentro, por que ele não está fazendo? Por que ele está deixando de fazer dentro do próprio país dele para conter isso aí? O cara já tem um muro lá para dividir ele do México, né? Desde sempre. Então, como é que isso aí está entrando? A gente sabe aqui no Brasil como é que funciona. A gente sabe que na verdade, né, o tráfico está dentro do Estado. Né? Lá no Rio de Janeiro, nós tivemos vários governadores presos, né, isso aí a gente pode até falar. Não lembro muito bem se algum deles responde processo relacionado às drogas, a tráfico, essas coisas, mas acredito que tenha sido só questões de improbidade administrativa. Mas a gente sabe que aqui no Brasil tivemos helicóptero de cocaína de senador, aqui em Minas Gerais, né, que passa. O piloto era do senador, a fazenda era do senador, o helicóptero era do senador, mas a pasta base não era dele. O que deu isso aí? Nada. A gente sabe de outros casos também, né, relacionados à questão política e o tráfico. A gente sabe como que o dinheiro é lavado, né? A gente tem aí hoje uma correlação entre o Estado, algumas igrejas, né, o crime organizado, e eu acredito que até o futebol, entendeu? Participa desse processo. A gente está num país muito complexo nesse sentido. Então, é uma questão que só vai ser resolvida com política pública multifatorial, entendeu? Educação, segurança pública, saúde pública.
Não adianta fazer simplesmente o que fizeram agora por isso no Rio de Janeiro. Vou voltar a ler a parada que eu tenho aqui. Questionado sobre isso, se os Estados Unidos estavam planejando algum ataque em terra, Trump se recusou a descartar essa possibilidade, dizendo: "Eu não diria que faria isso. Não vou dizer o que vou fazer para a Venezuela, o que vou fazer ou não." O cara realmente ele não acha que é dono, né? Ele tem certeza que a planeta que ele representa o planeta Terra. Não vou dizer o que vou fazer com a Venezuela como se isso, como ele fala. Os B-52 aviões bombardeiros de longo alcance realizaram demonstrações de ataque aéreo na costa da Venezuela. Trump autorizou o envio da CIA para a Venezuela, foi uma questão que eu já até falei. Ele já admitiu que tem serviço de inteligência estadunidense lá. E o maior porta-aviões do mundo está sendo enviado para a região. Maduro já acusou Washington de fabricar uma nova guerra, enquanto o presidente colombiano Gustavo Petro afirmou que os ataques à paz estão sendo usados pelos Estados Unidos para dominar a América Latina. Aí a opinião do presidente da Colômbia, que é até outro país, acho que o nosso presidente também já falou nesse sentido. Isso aí nós temos que concordar, gente. Isso aí é interferência em quem está nesse movimento aí do Brasil grande está aqui. Interferência em soberania é justamente não permitir tentar destruir o nacionalismo de qualquer lugar, a identificação do povo com o seu território, com a nação. Isso aí é absurdo. Trump, por sua vez, afirmou que seu governo não permitirá a entrada de pessoas, todo mundo, nos Estados Unidos. Eles vêm do Congo, vêm de todo mundo, estão vindo não apenas da América do Sul, mas a Venezuela em particular tem sido ruim. Eles têm gangue de que eles, citando especificamente o trem de Arábia, classificado por ele como a gangue mais violenta do mundo. Isso aí provavelmente deve ser algum cartel. E ele aproveitou para citar aí. Eu não tenho muito conhecimento especificamente assim, para falar cartel X, cartel Y, porque a Venezuela não tem a mesma fama que a Colômbia teve e que o México ainda tem. Na Colômbia a gente percebeu uma diminuição dessa presença do narcotráfico, mas continua na América Latina inteira, principalmente. E agora no México simplesmente absurda essa presença histórica. Deixa eu dar uma olhada aqui alguma coisa mais recente aqui. Aí, ó. Uma notícia do Globo aqui que eu encontrei de ontem. O título da notícia é Ataques em Avaliação por Trump contra a Venezuela, incluindo unidades de proteção de Maduro e controle de campos de petróleo. De jornal. Então, ele não tem nem vergonha de admitir. Autoridades afirmaram que o presidente reluta em aprovar operações que possam colocar tropas americanas em risco, mas muitos de seus principais assessores estão pressionando pela destituição do Chavismo. Diversas autoridades americanas afirmam que o governo Trump desenvolveu uma série de opções para ações militares na Venezuela, incluindo ataques diretos a unidades militares que protegem os símbolos maduros, e medidas para assumir o controle dos campos de petróleo do país. Tem vergonha na cara, já estão falando isso. Segundo fontes do New York Times, Trump ainda não decidiu como, ou mesmo se deve prosseguir. Autoridades afirmaram que ele reluta em aprovar operações que possam colocar tropas americanas em risco, ou que possam se transformar em um fracasso verdadeiro. Mas muitos de seus principais assessores estão pressionando por uma das opções mais agressivas, a destituição de Maduro do poder.
Essa destituição eu acredito que é possível. Sem violência direta, sem uma intervenção direta, com serviço de inteligência ele pode conseguir isso aí. Destitui, provocam uma revolução, um golpe de Estado, isso aí, ele sabe como que é. Assessores de Trump solicitaram ao Departamento de Justiça orientações adicionais que possam fornecer uma base legal para qualquer ação militar, além da atual campanha de ataques às embarcações que, segundo o governo, traficam narcóticos sem apresentar provas. Essas orientações poderiam incluir uma justificativa legal para atacar Maduro sem a necessidade de autorização do Congresso para o uso da força militar, muito menos uma declaração de guerra. O próprio Estado, né, o próprio ordenamento jurídico, né, dos Estados Unidos já foi, né, a gente olhando o histórico, a gente já sabe que é um Estado já preparado para poder fazer essas coisas, né, que dizem a maior democracia do mundo, a maior democracia liberal do mundo, e cheio de meios aí de uso da vontade exclusiva do chefe do executivo, como a gente acabou de ler. Embora as diretrizes ainda estejam sendo elaboradas, alguns funcionários do governo esperam que elas argumentem que Maduro e seus principais assessores de segurança são figuras centrais do cartel de Los Solos, que a gente falou no início desse cartel, e o governo designou como um grupo narco-terrorista. Espera-se que o Departamento de Justiça argumente que essa designação torna Maduro um alvo legítimo, apesar das antigas proibições legais americanas ao assassinato de líderes nacionais. O Departamento de Justiça se recusou a comentar, mas a tentativa de justificar o ataque contra Maduro constituiria mais um esforço do governo para ampliar seus poderes legais. O governo já realizou assassinatos coletivos de suspeitos de tráfico de drogas que, até setembro, eram perseguidos e presos no mar, em vez de mortos em ataques com drones. Vamos lembrar que, eu lembrei de uma coisa aqui, que eles já tomaram o Trump já fez o favor aí de achar no poder de identificar, né, o PCC e o Comando Vermelho como instituições, né, criminosas, terroristas. Isso aí já é um comecinho. Ó, já é um comecinho de a gente abrir o olho, ficar com a orelha em pé, porque não é à toa, não. Não é isso, né? Só para falar assim, você tem aí organizações criminosas terroristas. Não, isso aí é assim, de estratégia política deles para uma futura intervenção. Também eu não acredito, também não é necessário a gente de deixar aqui a gente uma situação recente é igual do deputado. Eu não sei mais se ele é deputado, não sei se ele passou por soviética, se teve algum problema, não sei mais o status de Eduardo Bolsonaro. Eu acho que ele é deputado. Se ele fez de ir lá para os Estados Unidos, estar de conversinha com o Trump, se eles fazem, né, colocando em risco, entregando informações nossas aqui, isso é lesa pátria. Isso aí é lei de segurança nacional. Isso é crime. Isso é crime. Isso aí, na Rússia e na China, esse deputado dele, na melhor das hipóteses, esse deputado daria prisão perpétua. A gente não falar em pena de morte. Isso é lesa pátria pura. Não tem nome para isso, não. E a gente, tipo assim, tudo na nossa cara. Né? E é capaz ainda de um cara desse conseguir ser reeleito. Por isso que a gente tem que
fazer o esforço máximo de trabalho social, né, na sociedade mesmo, em todos os setores da sociedade que a gente puder atingir. A gente precisa tentar conscientizar as pessoas, e votar de acordo com a consciência delas, mas mais importante, em políticos que tenham esse compromisso com o nacionalismo, com o trabalhismo. Pode ser, tem políticos que espécie de direita, no sentido de políticos de espécie de esquerda, no sentido de políticos de espécie de centro, né? Então, mas são poucos. A maioria dos estados a gente vai ter uma dificuldade danada de conseguir identificar esses políticos. Mas é isso, eu vou abrir agora, agradeço a sua vez pela presença, está dando 2 minutos de live. Eu vou abrir agora para, se alguém tiver algum comentário, alguma pergunta, para a gente poder fazer algum esclarecimento ou comentário. Marcos, isso aqui eu comentei, no atualizado nos Estados Unidos da Venezuela, parei de que não apareceu um passeio de carro. Sim, a geografia da Venezuela, o contexto geográfico, político, é mais complexo do que o Vietnã, com certeza. E, Marlon, a questão da sua pergunta também, deixa eu ver, sempre, é o mesmo, é um subterfúgio, né? Nós vamos procurar armas de massa, nós vamos procurar projetos de bomba atômica, de energia nuclear proibido. Na hora que chega lá, a gente vê que às vezes o país está até fazendo isso, mas quem é quem que é dono do mundo para chegar e falar o que pode ser feito, o que não pode ser feito, entendeu? Esse papel é da ONU, né? Surgiu aí fora, Segunda Guerra Mundial. Não é o papel de um país. Então a gente precisa ficar muito de olho, porque o Brasil vai ser forte, não, já é forte, né? De forma bem passiva, vamos dizer assim. Né? A gente já tem muita ONG infiltrada aqui, a gente já tem interferência externa aqui, que a gente sabe que políticos nossos, então os legislativos, são bancados por instituições que não são do país. Então, a gente sabe que tem essa interferência já. É muito fácil você constituir um CNPJ aqui, botar dinheiro de fora e parecer que é uma empresa daqui que está fornecendo apoio, ou uma pessoa física daqui. Infelizmente, para isso existe lavagem de dinheiro. Não é, infelizmente, não é difícil passar a perna nas instituições oficiais para conseguir fazer esse dinheiro de fora chegar nessa zona que já influencia a classe política. Eu acredito que hoje, infelizmente, tem influência no judiciário também. Não estou falando só a nível de Supremo Tribunal Federal, que muitos às vezes gostam de jogar tudo em cima do STF. Estou falando do judiciário como um todo, né? Às vezes o próprio Ministério Público. A gente, infelizmente, precisa combater isso aí em todas as vertentes.
Miguel, obrigado. Obrigado aí pela certamente para voltar a fazer outras lives. Agradeço ao Iago também a live. Está fazendo uma interferência no áudio, enfiado. Esse foi só o primeiro programa, os próximos aí a gente vai melhorar aí o som. Eu vou também, eu vou comprar um equipamento também, né, porque a gente sabe que faz a diferença, um microfone bom, iluminação, né, isso aí faz toda a diferença. E foi um prazer participar, agradeço por tudo aí. E a luta, nossa luta é diária, né, não é só no período eleitoral. E nós vamos conseguir aí, nas próximas eleições, eleger alguns representantes aí com os nossos ideais, se Deus quiser. Bom, é isso. Boa noite aí a todos. Vamos... O seu programa vai ser toda quarta-feira? Tem a data certa já ou não? Pelo que o Miguel falou, eu acho que sim. Eu olhei que não tiveram mais perguntas, mais considerações. Acho que pode encerrar. Acredito que vai ser toda quarta-feira, às 19. Então é isso. Convidamos a todos aí, próxima quarta, as próximas quartas-feiras, 19 horas. Programas com assuntos relacionados à geopolítica, certo? E é isso aí, tá feito o convite e até a próxima semana. Obrigado, pessoal. Um abraço. Boa noite a todos. Boa noite a todos.